Hoje, 27 de novembro de 2023, às 18 horas e 20 minutos, mais ou menos. Aqui em Tatuí, Vila Esperança, no lar da irmã Lisete Ribeiro, iniciando uma nova live, iniciando um contato maior com Deus, juntamente com as minhas queridas e queridos que me acompanham na live e aqueles que nunca assistiram uma live da irmã Lisete, que hoje pode acontecer de Deus preparar de você me encontrar nesta telinha do meu telefone, nesta live de segunda-feira, 27 de novembro. E eu estou aqui porque senti uma grande alegria, um grande chamado para me assentar aqui no meu banquinho e colocar no meu rosto, nesta tela do meu celular, para que eu possa ser usada por Deus. Claudinha, minha vizinha, paz, minha irmã. E eu estou aqui mais um dia para ser usada por Deus, para ser um instrumento miúdo, pequenininho, mas um instrumento cheio da unção, da virtude e da palavra de Deus. Estou muito feliz. Hoje tive um dia cheio. Helena, minha prima querida, paz do Senhor, amada. Tive um dia assim cheio. E eu tive agora à tarde, eu estive em um funeral onde 3 horas da tarde foi o momento que aconteceu o funeral na igreja presbiteriana independente aqui da Vila Esperança. Minha filha está dando sinal lá para mim que chegou do trabalho. E então eu fui a esse funeral, foi às 3 horas da tarde, terminou às 4h30 quase da tarde. O pastor Alexandre Essel, da Igreja Presbiteriana Independente, segunda igreja IPI, de Vila Esperança em Tatuí, no qual este funeral para mim foi muito marcante, porque foi o funeral da minha amada amiga, irmã em Cristo, e que foi até minha cabeleireira em alguns anos atrás, Arodi Rodrigues de Azevedo. Ela era membro da Igreja Presbiteriana Independente, segunda igreja, em Vila Esperança, em Tatuí. Praticamente ela, o papai, a mamãe, a família dela foram os primeiros, né? O meu papai também, a minha mamãe também. Então por aí vocês veem que a gente tem uma ligação muito grande há muitos anos. Meu papai, minha mamãe, eu fui professora de escola dominical com 11 anos de idade nessa igreja que hoje é uma igreja madura, né? Eu fui professora de escola dominical com 11 anos de idade. E ali nós crescemos. Então a Rodi, o papai dela, a mamãe dela, a família grande, todas ali no início da obra da Igreja Presbiteriana Independente em Vila Esperança.
vivemos muito juntas. Quanta coisa Arodi deixou como legado para nossas vidas. Eu presto aqui também até uma homenagem às suas filhas Gisele e Graziele, aos familiares todos, às irmãs de Arodi, aos cunhados de Arodi, aos netos de Arodi. Marcou, como o próprio pastor Alexandre, que foi o pastor dela, contou algumas coisas também que passou entre ele e ela, que nos fez chorar. E não é que ele quis mexer com o nosso choro, é que é algo muito tocante. É algo muito tocante que o pastor Alexandre Essel falou ali. E então nós pudemos assim reviver algumas coisas que já há muitos anos atrás aconteceram. Arodi hoje já está na glória. O espírito de vida voltou a Deus. Mas a família continua na terra. Nós continuamos na terra. Nós temos ainda uma peleja. Nós temos ainda guerras para enfrentar. Mas eu deixo aqui com muito carinho o meu abraço forte para esta família da nossa amada irmã e para mim, amiga Arodi Rodrigues. Viu? Gisele, Graziele, os demais familiares, recebam o meu abraço de amor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém? Sabendo que todos nós temos o nosso dia. E ali a igreja, bem muita gente na igreja nesse funeral. E ali a gente conversava, né? E dizia assim: quando chegar a nossa senha, nós também iremos. Não tem dessa de falar: ah, mas chegou a minha senha, ó. Acho que tá errado, viu? 622? Não, acho que é 922, ainda vai levar um tempo. Chegou a sua senha, você vai. Quando chegar a minha senha, eu vou para a eternidade. Por isso, se prepare. Se prepare. Porque Jesus Cristo, ele vai voltar nas nuvens de glória para buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas ele também vem a qualquer hora para alguém, alamanaias. Seja criança, seja adolescente, seja uma jovem, um jovem, seja uma pessoa de meia idade, ou seja uma pessoa mais idosa, como eu, já na terceira idadona, como eu digo. Terceira idadona. Essa sou eu. Deus não avisa, a menos que muitas das vezes Deus fala com os servos, com as servas, quando vai levá-los. Eu sei de casos de pessoas que sabiam. Deus já tinha falado, Deus vem anunciando, Deus vem marcando, Deus vem assim esclarecendo, alertando que a hora de partir para os céus para aquela pessoa já está chegando. Principalmente se o homem e a mulher são assim com Deus, são servos fiéis a Deus e muito comunicáveis com o Deus da vida. Eu sei que Deus avisa. Para mim, Deus avisou quando foi para levar. Eu tinha uma filha, tenho, Serginha, casada, me deu 2 netos lindos e tenho
é a Beatriz, que é minha caçula, que também deu um neto lindo para mim, o Brian. E quando Deus, de repente, começou a falar comigo, aqui dentro, era aquela voz que fazia eu tremer e dizia para mim: eu vou levar um dos seus filhos. Eu tinha Serginha, que era 5 anos e pouquinho, mais velha, mais nova do que o Júnior. E eu tinha o Júnior, meu primogênito. E eu falava: não, Deus, eu sou mulher de Deus, eu ouço a tua voz, o Senhor fala comigo, mas isso não é o Senhor que está falando comigo. Aleluia. Esta voz não é, eu estou imaginando, eu estou pensando, está vindo na minha cabeça, eu não quero esse pensamento, ninguém vai morrer, não, Deus, em nome de Jesus. E era uma luta, toda vez que o Espírito Santo de Deus falava com letras legíveis dentro de mim: eu vou levar um dos seus filhos. Aquilo mexia comigo. E eu dizia: não, essa voz não é de Deus. Não. Mas os planos de Deus não são os nossos planos. Os pensamentos de Deus nem sempre, a maioria das vezes, não são os nossos pensamentos. Os dele é mais alto. São planos mais nobres. Amados, e eu ouvi essa voz, sabe por quanto tempo? Por 1 ano. 1 ano. Como mulher de Deus, mulher de oração, do nada, eu estava fazendo outra coisa, pensando em outra coisa, cabeça ocupada em outra coisa, aquela voz lá: eu vou levar um dos seus filhos. Deus já estava me preparando. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Está na Bíblia, ele não faz nada, ele avisa a gente. Tem gente que se faz de surdo, aí paga o preço. Mas quem ouve a voz de Deus e entende, começa a se preparar. Sim ou não? Ainda que eu rejeitava aquilo, porque imagina que mãe que quer que Deus leve o seu filho. Depois de 9 meses de ventre, depois de um parto, que no Júnior sofri muita dor, eu tive 8 horas de dor contínua. E esse menino não nascia. Mas ele era meu filho. Ah, amei meu filho. E naquele momento, amados, em que eu ouvi aquela voz, eu rejeitava. Mas passou-se 1 ano. E primeiro, nesse 1 ano, Deus fez uma obra no meu filho, porque ele era um rapaz muito bonito, grandão, homão, de olho bem azul. As meninas caíam no pé dele, passei aperto com as meninas no meu portão. Mas ele era um rapaz, infelizmente, ele foi pro mundo. Ele cresceu enquanto eu pude levar ele para a igreja. Mas depois da adolescência ele já sabia sair sozinho e começou a ficar rebelde. Com tantas coisas também que aconteceram. E aquele menino já adolescente começou a frequentar lugares que não deveria. E ali ele viciou-se em tudo. Quando eu digo em tudo, é tudo. E eu passei muito aperto com esse meu filho. Muita luta, muita guerra. Ele assim, drogado, com bebida alcoólica na cabeça. E
não prestava ele usava e frequentava os lugares mais promíscuos da vida. E conhecedor que foi até a idade da adolescência, e o inimigo entrou na vida dele e ele ficou endemoniado. E quando meu filho chegava em casa naquele estado, só Deus para me dar força, só Deus para me dar sabedoria, para me lidar com ele, a autoridade de Deus para lidar com os demônios que manifestavam no meu filho, ao ponto de os demônios quererem me bater, ele pegar a cadeira e levantar contra mim, aquele homem bonito, grande, e eu sou tão pequenininha, 1,55, ainda com a idade agora eu já estou com 1,54, e aquele homem grande, usado pelo maligno, ele levantava a cadeira porque ele queria, como as mães que têm filhos que vivem uma vida assim, sabe? Há momentos que eles querem dinheiro. E muita coisa aconteceu. Enfrentei muitas vezes ele ali me afrontando com palavras, com atitudes mesmo. Mas eu dizia, meu filho vai ser salvo. Eu tenho uma promessa de salvação para o meu filho, Júnior. Muitas pessoas me conheceram aqui em Tatuí, sabem da guerra que eu passei com ele, da luta. Era polícia no portão da minha casa. E ali eu tinha que conversar com os policiais, e ali tanta coisa que eu tinha que passar e enfrentar. Mas eu amava meu filho, mas eu não amava o que ele fazia. Eu nunca passei a mão na cabeça dele para aquilo que ele fazia de errado. Nunca fiquei xingando, nunca fiquei maltratando, nunca neguei alimento para ele, nunca. Roupa limpa, cama limpa, nunca. Banho, nunca neguei. Mas eu dizia para ele, Júnior, a mamãe ama você, filho. Só não ama o que você faz. E quando manifestava o demônio, Deus me dava autoridade e dizia assim, ô Júnior eu amo. Eu falava para o inimigo que estava possesso, meu filho possesso. E Deus usava a minha vida com autoridade e falava assim, eu amo meu filho Júnior, viu, inimigo da minha alma? Mas você o odeia, portanto inimigo, sai dele, em nome de Jesus. Ele dava aqueles repuxos e voltava nele. Quando o Júnior voltava nele, ele ia chorar, ele deitava de bruços na cama, sabe aquele choro de homem, chorão grosso, e ali eu chorava junto, mas eu dizia, o meu filho vai ser liberto, porque Deus prometeu que ele vai ser um servo de Deus. Já iniciou a vidinha dele na escola dominical, já iniciou a vidinha dele cantando hinos na escola dominical, dentro da igreja. Ele não vai terminar a vida dele perdido, porque ele tem uma promessa. E promessa de Deus não cai por terra. Promessa de Deus não falha em questão nenhuma. Deus prometeu, ele cumpre. E ali, amados, foi muito tempo assim. Foi muito tempo assim. Ou um ano que eu passei ouvindo a voz de Deus que ia levar um dos meus filhos, ele já estava bem avançado naquilo que não prestava. E muitas lutas. E Deus um dia mandou um pastor de Iperozinho, o pastor Jeder, e mais uns obreiros. Oraram por ele, Deus tomou a boca do pastor Jeder. Nunca mais eu vi esse pastor, acreditem se quiser. Deus usou a boca daquele pastor dizendo, servo meu, eu já chamo de meu servo. Não se preocupe quando eu interceptar a sua vida. Eu, como mãe espiritual, eu pensei assim, Deus vai tirar meu filho do mundo. Interceptar, quer dizer, cortar a sua vida lá no mundo. Mas por um outro lado, ai santo Deus, será que, santo Deus, a mãe é mãe, quem é mãe sabe do que eu estou falando, o sentimento da mãe. E eu ficava, mas eu confio em ti. Se isso realmente o Senhor vai fazer, daí eu comecei a perceber, se isso realmente o Senhor vai fazer,
Então me prepara, Senhor. E salva meu filho, liberta meu filho, transforma meu filho, santifica ele, converte ele, tira os vícios, tira essa vida promíscua que ele vive. Ah, amados, Deus começou a fazer uma obra nele, né? Desde aquele dia que oraram, o pastor Géder orou por ele e os demais obreiros. E ele começou a mudar. Ele começou a mudar. E quando foi um dia, ele falou: mãe, agora eu vou começar a viajar com a senhora. E é eu que vou dirigir no carro agora. A senhora não precisa se preocupar. Eu amei, né? Glória a Deus. E começou. Eu era convidada para pregar aqui, ele ia acolá, ele ia lá, ele ia dirigir no carro. E ele cantava muito bem e nós fazíamos uma dupla muito linda, um dueto muito lindo de louvores a Deus. E nós, aonde eu ia pregar, ele ia comigo e era dada a oportunidade para ele cantar junto comigo. E muitas obras Deus fez através desse dueto, Júnior e a mamãe dele. Muitas obras Deus fez com os louvores que nós cantávamos para Deus. Bom, conclusão, meu filho se tornou outro. Se tornou um filho que queria Deus, que acompanhava a mamãe nos trabalhos que ela ia fazer para Deus, nos lugares que eu ia para fazer a obra de Deus, onde eu ia pregar, ele ia junto. E lá cantava com a mamãe, para a glória e honra do nome do Senhor. Foram 10 meses, dessa forma. Foram 10 meses para o Senhor fazer uma obra no meu filho. Mudou. Ficou, ele era lindo, ele ficou mais lindo ainda. E eu feliz da vida. Aí no dia 11 de agosto de 1993. 11 de agosto de 1993. Eu louvo a Deus pela cabeça que Deus me dá de guardar as datas. Louvo a Deus. É Ele que me dá a mente boa. E em 1993, 11 de agosto, às 5 e pouquinho da tarde, mais ou menos 5h15 da tarde, por aí. Há muitos anos eu não ia mais no aeroporto aqui de Tatuí, no campo da aviação que a gente fala aqui em Tatuí. E muitas obras que eu fazia não dava nem tempo de eu estar presente aqui no dia do aniversário da cidade de Tatuí, 11 de agosto. Mas naquele 11 de agosto, Deus preparou. Eu fui no campo da aviação e eu fui com ele. E quando chegou lá, ele tinha muita amizade com os donos do avião. Ele viveu até um tempo junto lá no centro de paraquedismo em Boituva. Ele tinha muita amizade, ele era muito assim dado. Ele era, nossa, para pegar a amizade das pessoas era o Júnior. E como ele era muito legal, muito bacana, a turma pegava amor nele. E naquele dia, estava apresentando no campo da aviação aqueles aviões que fazem acrobacias. E naquela hora, na última subida, que subiram os aviões para fazerem as acrobacias, e eu estava grávida da minha caçula hoje, que já está com 29 anos. Na época eu estava grávida da Beatriz, de 2 meses e 7 dias. 7 dias, Esquadrilha da Fumaça chama. E de repente o avião não voltava, e quem é entendido nisso chegou e falou para mim: alguma coisa aconteceu com os aviões. De repente a notícia veio. Um avião bateu no outro, eles saíram um pouquinho mais na cabeceira do campo, não dava pra gente enxergar os aviões daí. E um bateu no outro, irmãos, amados, e os dois caíram. Um avião aterrissou de ponta cabeça, pulando assim, num terreno que estava arado, mas o que estava meu filho, o piloto, afundou na terra. E aí veio a notícia: irmã Lisete,
no avião que teve vítimas. Era lá que seu filho estava. O Júnior morreu. E estava com ele pilotando o avião Maximiano de Curitiba. E quando eu soube aquela notícia, que aquele avião que foi fatal, era meu filho que estava lá junto com o piloto. Eu me lembro como se fosse agora, poucas horas atrás. Eu grávida de 2 meses e 7 dias. Eu me lembro que quando eu recebi a notícia, veio um revestimento do céu na minha vida, no meu corpo, no templo do Espírito Santo de Deus. Veio um revestimento aqui em mim, eu senti. E comecei a falar em línguas estranhas, língua dos anjos, línguas do Espírito Santo de Deus. E eu me lembro que quando eu olhei para o céu, antes de começar até de falar em línguas, eu olhei para o céu e veio a minha memória e ao meu coração para dizer: Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Deus tomou eu em línguas estranhas. Para quê? Para me revestir. Porque para quem conhece línguas dos anjos, línguas do Espírito Santo, quando nós falamos ela, não é uma apresentação, é sinal de poder de Deus, é sinal de unção de Deus, é sinal de manifestação da presença de Deus no corpo, na vida daquela pessoa. E quando eu recebi aquele poder, após ter falado Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor, eu recebi aquela dinamite do céu e comecei a falar em línguas. Tinha reportagem, tudo filmando para passar na TV, mas eu nem lembrei disso. Bem após, eu fiquei sabendo que aparecia eu falando em línguas, que foi filmado. O título foi bem assim: Tragédia em Tatuí. Então, amados, naquele momento cumpriu-se o que Deus avisou eu há 1 ano, avisando. Só que ele não avisava no começo quem que ia, se era o Júnior, meu primogênito, ou era a Serginha, que é minha filha muito linda, maravilhosa, é cabeleireira profissionalíssima, guerreira. Teve o Emanuel, meu neto, que praticamente tem 2 metros de altura, e tenho a Júlia, que é minha neta, que é minha doce bonequinha com 11 anos de idade. A Serginha está lá, guerreando, lutando, trabalhando, vivendo. Ela, o esposo Wagner, a Júlia, o Emanuel, estão guerreando, estão trabalhando, estão lutando, estão vivendo. O Júnior partiu para a eternidade praticamente 30 anos atrás. 30 anos. E naquele momento que aconteceu, selou o que Deus tinha falado na boca do pastor Géder. Não se preocupe, servo, eu te chamo de servo. Tá vendo que Deus vê aquilo que você ainda não vê? Para quem via meu filho, um moço promíscuo, drogado, fazia tudo de errado na vida, Deus viu ele já como servo dele no futuro, muito breve, muito perto, um futuro muito perto, e chamou ele de servo. Aí cumpriu-se a profecia que Deus usou a boca do pastor Géder. Não se preocupe, servo, quando eu intensificar, cortar, a sua vida. E eu tenho certeza e fé que meu filho lembrou disso a hora que o avião começou a cair. Tem muita coisa para me contar, mas hoje eu vou parar um pouco aí. Tem mais coisas ainda que aconteceu, Depois eu vi a filmagem que o meu primo Eber Fogaça filmou e eu vi coisas ali que Deus falou comigo. Uma das coisas foi, na filmagem foi passando assim, Deus me deu coragem, fé para me assistir. 2 meses e 7 dias de gravidez da Beatriz.
E quando eu vi a filmagem, foi passando devagarinho, que meu primo filmou com a filmadora dele, bem assim. E este braço do meu filho, amados, aqui, ó, o antebraço direito. Na tela sai diferente. Na tela seria esta direita que aparece para você. Mas esta é a minha mão direita. É que a câmera muda. A mão direita, o antebraço direito do meu filho Júnior. Não aconteceu nada. E esta parte de cima da cabeça dele, onde apareceu o cabelo dele. Porque o resto virou nada. E não só o Júnior, mas o piloto também, que era de Curitiba, casado, deixou família. E o Júnior ali naquela hora, eu me lembrei. Então ele lembrou, eu creio, tenho fé. Na queda, porque Deus falou, não se preocupe quando eu interceptar a tua vida. Quem interceptou a vida do meu filho no ar? Foi o Criador que fez ele, deu ele de filho para mim. Mas levou, bendito seja o nome do Senhor. E Deus me deu assim uma fé. E Deus falou assim, este braço que eu não deixei moer, levantou essas mãos para o alto e clamou pelo meu nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. E meu filho foi salvo. Passou-se uns dias após a morte. 8 dias depois eu estava muito triste, muito abatida. E eu me assentei no quintal da minha casa, coloquei uma cadeira, me assentei, comecei a olhar para a amplidão, para o céu. Comecei a conversar com Deus a respeito do meu filho. 8 dias depois foi o dia mais difícil para mim. E o Senhor começou a falar comigo. O Senhor mandou profetas para dizer para mim que Deus levou ele antes que ele voltasse novamente para as práticas horríveis, mundanas, as quais ele praticava. 3 profetas, dizendo, irmã Lisete, Deus manda falar para a irmã, regozije, porque Deus levou seu filho salvo, e você vai encontrar com ele no céu. Você orou, Deus ouviu, eu orei, Deus ouviu a minha oração. Então, irmã Lisete, os profetas que vinham diziam, Deus manda falar que Deus levou ele antes que ele visse o mal novamente. E a prova foi que após ter acontecido tudo, já alguns dias depois, né, na época, hoje meu ex-esposo, na época esposo, ele foi no bar onde ele comprava por mês. Chegou lá, a mulher falou assim para o meu ex-marido hoje, falou assim, eu não entendo Deus. Aí o Joel falou assim, por quê? Porque quando o seu filho usava bebida, tanta coisa, comprava, ficava, todo mês ele pagava a dívida dele aqui certinho, mas ele usava coisas que um crente não usa. E agora já faz tempo que ele não está usando mais, porque o meu ex-esposo foi lá para ver se tinha alguma dívida, se ele deixou alguma coisa marcada naquele bar, que ele, o pai dele ia pagar aquele bar. Como cristão temos que ser assim, né? Então o pai dele recebeu essa surpresa quando a mulher disse, ele nem comprava mais nada aqui, seria cigarro, bebida, né? Aí o meu ex-esposo falou assim, mas esse é Deus que libertou ele. É Deus que libertou meu filho e levou para a eternidade para que ele não fosse para o inferno. Porque ele não ia resistir, irmãos. Viu, amados? Meu filho não ia resistir ficar na presença de Deus em santidade de vida. Jesus só quis salvar ele. Foram 10 meses. 10 meses de tratado de Deus e ele acompanhando eu nos trabalhos evangélicos, os quais fiz para Deus, pregando, cantando, viajando, e ele comigo. E na época com o pai dele. Então, amados, o que Deus quer dizer com esta palavra? Que eu nem pensei que eu ia falar isso hoje. Dizer que quando Deus fala, está falado. Quando Deus fala, Deus é imutável. Eu nunca vi um Deus como esse. Não existe outro Deus. Tão real, tão poderoso, tão verdadeiro,
tão mesmo algo assim muito real, muito puro, muito verdadeiro mesmo. Não existe outro Deus tão poderoso, tão Deus, como esse Deus que fez o céu, a terra, o mar e nos fez. E quando Deus promete, sai da frente. Quando Deus promete, você tem promessa de Deus, meu irmão? Você tem promessa de Deus, minha irmã? Minha amiga, minha companheira de live, meu companheiro de live, você tem promessa de Deus? Então aguarde, no tempo dele vai cumprir, com todas as honrarias que Deus prometeu para você. Eu prego esse Deus com convicção. Tem alguém que me chama de fanática? Pode me chamar. Eu faço tudo que Ele me ajuda a fazer para Ele, porque eu dependo de Deus para fazer para Ele. Veja bem que Deus é esse maravilhoso. Eu quero, então Deus me dá. Eu peço, Deus me dá. Pede poder, pede virtude, pede unção, pede conversão, pede santidade, pede sabedoria, pede discernimento dos espíritos, pede escape e livramento do mal, pede saúde, porque Deus vai te dar. Quando é para a glória dele, quando é da vontade dele, no piscar de olho acontece. Essa é uma parte do meu testemunho. Que se eu for contar meus testemunhos do que Deus fez na minha vida, só disso eu fico muito tempo na live falando para a glória de Deus. Quem é Deus? Como Deus age? Como Ele é muito lindo, maravilhoso, poderoso, soberano. Soberano, tremendo. Soberano Deus. Tenho muita coisa para contar do que Deus fez na minha vida, na minha família. Muitos testemunhos, muitas coisas, muitas causas advogadas por esse Deus que é infalível. Hoje meu filho já está lá há 30 anos. E eu continuei servindo a Deus, crendo que um dia eu vou vê-lo. Mas primeiro de tudo, não é falta de amor por meu filho, não. Mas primeiro de tudo, Ele está acima do meu filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus, o Supremo, o Soberano. Eu quero ver Jesus face a face, assim como Ele é. Aí depois eu quero correr para o braço do meu filho. Minha mãe, meu papai, que já estão lá. Minha irmã carnal, Adi Ribeiro Pires. Meu cunhado, pastor Paulo Pires. Foram bênçãos na minha vida. E um dia nos encontraremos. E lá ficaremos para todo sempre. Gozando das delícias eternas que não são poucas. É infinito o que Deus tem para nós. Nas mansões, nas moradas do Altíssimo. Que esta parte que Deus me deu hoje neste dia é tão real que eu gostaria, se você quiser, eu poderia conversar com você pessoalmente, para que você viesse a dizer: uma mulher pequenina, de estatura, frágil, que mulher já é frágil, mesmo as grandes mulheres em metros, em altura, são pequeninas, porque a palavra de Deus fala que nós somos vasos frágeis. O homem é, mas a mulher é mais ainda. Mas isso que eu contei aqui hoje, eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que me trouxe a memória e colocou na minha boca este testemunho. Já iniciei falando na nossa amada, hoje já in memoriam, nossa amada amiga e irmã Arodi Rodrigues, a qual foi sepultada nesta tarde. Mulher que também teve compromisso com Deus. Então, amados, que isto fique aí remoendo
na sua mente, no seu coração, na sua alma. Essa parte que eu testemunhei hoje é tão verídica, essa parte é tão verídico que brilha como o sol de meio-dia, não tem sombra de dúvida, nem sombra de variação, é verdade, é realidade, é isso que eu contei para vocês. Então alguém pode suportar? Pode. Alguém suporta a morte de um filho? Suporta. Alguém suporta a morte de um filho grávida de 2 meses e 7 dias? Suporta. Eu sou prova disso. Alguém suporta passar muita necessidade material, ter pouquinho dinheiro, às vezes quase nada? Pode, porque eu também passei por isso. Deus é bom, gente. Pastor Rubens, você também é uma bênção, meu amado Rubens Pedro, glória a Deus. Dá um abraço na sua loira linda, tá bom? Então, amados, esse testemunho de hoje, eu tenho certeza que vai dar fruto para o seu coração. E quando você for querer reclamar de alguma coisa, você vai dizer, não, é melhor confiar em Deus, deixar nas mãos dele, do que reclamar. Não perca tempo reclamando. Lembre no povo de Israel, o povo de Deus, que saíram do Egito. Foi difícil a jornada deles? Foi. Ninguém está aqui dizendo que foi fácil. Mas Deus estava presente. Mas muita gente esqueceu de Deus. E começaram a reclamar. E começaram a lembrar de coisas tão fúteis, como a comida que eles comiam no Egito. E esqueceram das maravilhas que Deus estava levando eles para Canaã, uma terra onde mana leite e mel. Muitas vezes Deus promete alguma coisa e tem algo grande, lindo, maravilhoso, suficiente para deixar você muito feliz e muito completa. Mas você murmura no meio do caminho, você fica falando, você revolta até contra Deus. Você às vezes começa a falar, mas, ai meu Deus, gente, não é simplesmente uma pregação que eu estou pregando. É uma realidade isso, é um modelo que Deus está dando para você lembrar que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu decreto. Romanos 8, 28. Gente, quando vocês colocarem na cabeça que tudo tem a mão de Deus, você vai ficar quietinha, quietinho, e ao invés de murmurar, gritar, brigar, discutir com a família, você vai entrar no teu quarto, fechar a tua porta, dobrar teu joelho, ou até mesmo deitado, não sei, às vezes é tanta luta que nem dobrar o joelho você consegue, mas fale com Deus, Deus te ouve nas horas mais difíceis, Ele sempre tem um escape, sempre tem uma saída, uma porta de saída. Eu sei disso. Eu prego o que eu vivi, eu prego o que eu já passei. E quanto Deus esteve comigo, não sou melhor do que você. Aceita Jesus como teu Salvador. E se você já é um crente, já aceitou Jesus, já tem uma vida com Deus, já pertence a um ministério, a uma igreja, então busque mais de Deus. Seja mais próximo ou próxima de Deus. Seja conectado com este Deus 24 horas até mais. Porque o inimigo não brinca. O inimigo ele trabalha 24 horas até mais contra os cristãos. E se nós estamos em oração, em comunhão com Deus, estamos querendo que Deus dirija a nossa vida, o inimigo não terá poder para nos derrotar, para nos derrubar, para nos enfermar, para nos destruir. Ele não terá poder. Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, diz no Salmo 91, mas nós não seremos atingidos. O que está faltando às vezes para alguém é fé. Fé é crer que mesmo na situação mais culminante da situação, no ápice da dificuldade, lembre-se que ali Deus está com você. É só você falar com Ele, Ele vai resolver essa situação, Ele vai abrir essa porta, Ele vai sarar essa enfermidade que está na tua família. Porque para Deus, Lucas 1,37,
Nada é impossível para Deus. E Deus não é só bom para mim, Ele é bom para você. Aproveite a bondade de Deus, sirva a Ele na terra, dobre o joelho, põe a boca no pó, diga: Deus, eu preciso de Ti para minha família. E para todos os momentos da minha vida eu preciso de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Fala com Ele, Ele te ouve, Ele te ama. Deus não tem filhos especiais. Esse eu amo mais do que aquele. Não! Não, eu digo isso com a boca cheia. Não tem filho melhor do que aquele outro. Tem filhos mais obedientes. Tem filhos que dão mais valor para Deus. Tem filhos que mortificam mais a carne. Tem filhos que realmente voltam mais para Deus e vivem em espírito e em verdade. E conseguem compreender mais a vontade de Deus. Então seja você uma filha obediente. Seja você um filho obediente. Onde esteja assim ligadinho, conectado no céu, no trono da graça. Que você tenha o Espírito Santo dentro de você, bradando para você aquilo que Ele quer que você faça, aquilo que Ele quer que você fale, aquilo que Ele quer como que você venha agir diante de toda e qualquer situação. Ele não te despreza, Ele não larga. Não tem dessa que Deus atende melhor aquele do que aquele. Não tem, Deus atende todos. O problema é que nem todos querem obedecer aquilo que Deus quer que façam. Amém, queridos? Isso que eu contei é uma realidade. E eu venci. Hoje minha filha, que eu estava grávida de 2 anos, 2 meses e 7 dias. Hoje ela já é mãe. Tem 29 anos. Hoje ela tem um filho que é ação do Espírito Santo mesmo. Ela era estéril, muito estéril. E ela chorou por muitos anos por querer um filho. Até que, há 2 anos e 5 meses, nasceu o Brian de Campos Leonel, meu lindo moreninho, né? Seu papai o Washington, sua mamãe Beatriz e agora o Brainha, moreninho lindo da vovó. A Beatriz não morreu com o susto por eu perder meu filho e eu estar grávida dela, porque eu estava revestida. O revestimento de Deus não deixa você morrer, nem fisicamente e nem espiritualmente, sabia? É isso, amados. Deus seja louvado por esse testemunho. Por isso que quando eu quis ler a Bíblia hoje para ver o que eu ia ler, Deus meio que falou assim: deixa, eu não vou revelar a palavra para você. Então eu lembro e falei assim: ai Deus, então eu vou entrar na graça e no cuidado do Senhor. O Senhor sabe o que vai fazer eu falar, então. Entrei na confiança. E para encerrar essa live de hoje, a palavra é esta, Romanos 8:28, que eu já citei. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados por Ele, para o seu decreto. Tudo. Não vem dizer para mim que aquela luta, Deus abandonou você. Não vem dizer para mim que aquilo que você passou ou está passando, que Deus quer mais bem o ciclano do que você. É melhor você assumir essa prova, pedir força para Deus, sabedoria para Deus, pedir fé para vencer, não fé para ser vencida. É melhor você pedir humildade e mansidão. É melhor você pedir força, poder, revestimento, graça de Cristo para você poder passar essa prova. Porque quando é para você passar uma prova, Ele não dá para outro, é para você. Porque a bênção depois também não é para outro, é para você. Conseguiu entender um pouquinho? Eu gosto de pregar a palavra. E gosto de falar, peço para Deus que Ele me ensine a falar e explicar de uma forma tão tranquila, tão límpida, tão fácil das pessoas entenderem, para que sejam edificadas pelo Espírito Santo, através da explicação que Deus me dá, e venham a dizer: só o Senhor é Deus. É esta a minha finalidade que eu vivo, sabia? Amados e amadas desta live, que estão ouvindo agora, assistindo, daqui a pouco e outros daqui tanto tempo ainda. A finalidade minha
de fazer uma live. Eu não queria fazer live, embora prego o evangelho há muitos anos, mas eu nunca desejei fazer live, até que Deus falou, e eu ainda deixei um bom tempo passar, até que Deus veio novamente, pôs assim a filhinha dele na parede. Eu quero usar a sua voz para me falar nos quatro cantos deste mundo. Acabou, nessa pequenez, nessa simplicidade da irmã Lisete. Mas Deus escolheu a mim, eu vou ter que obedecer, sim ou não? E quando eu abro a boca, eu quero que o Espírito Santo fale com todos. Porque depois que eu termino a minha live, amados, eu coloco a live para me assistir ela todinha, antes de mandar para o canal que eu tenho no YouTube. Entrem lá, se inscrevam, clique joinha, Irmã Lisete Ribeiro. Vai lá no meu canal no YouTube. E para me mandar para lá, primeiro eu ouço, eu assisto. E nesse ouvir e assistir, eu sinto a presença de Deus. Deus fala comigo, porque não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que está pondo na minha boca, então o Espírito Santo fala comigo. Eu glorifico, eu falo em línguas, eu me alegro de saber que Deus está me usando. Que eu diminua e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo cresça na minha vida e através da minha vida, que Ele seja grandemente louvado. Esta é a minha intenção, este é o meu querer, esta é a vontade de Deus, que nós diminuamos, mas que Ele cresça e seja glorificado através da tua vida, através da minha vida, das nossas atitudes. Tá bom, amados? Tá ouvindo o fundinho gostoso? Tá ouvindo? Escuta um pouquinho.
pedido especial. Meu WhatsApp também é muita gente, é uma igreja ambulante, o meu WhatsApp, vocês não imaginam. Oro por todos que estão no caderno de oração. Oro por todos que são inscritos no meu canal no YouTube, Irmã Lisete Ribeiro. Eu oro por todos. Lembro de vocês e coloco na mão de Deus. E um pedido especial. Amo vocês. Um abraço bem apertado no amor de Deus. Amém? Até a próxima live. Fica com Deus. Te amo em Cristo Jesus. O amor de Deus nos constrange. Até a próxima. Fui! A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Fiquem com Deus. Amém.